tudo bem? Se eu abandonar uma esfera de massa M de uma altura H, sabendo que a gravidade local vale G, quanto tempo ela demora para parar de quicar no solo? Bom, se você não faz ideia como resolver isso daí, assista o vídeo. Olá, tudo bem? Sou o professor Felipe Costa, professor de Física. Eu acabei de propor um problema que seria o seguinte: se você pegar uma esfera de massa M a uma altura H e abandoná-la, quanto tempo ela demora para parar de quicar? Bem, então antes eu vou fazer uma base com você, vou fazer alguns lembretes de mecânica. Perceba que quando você abandona uma esfera, a gravidade local está aqui, ó. Vou colocar ela como sendo G. Essa esfera, ela é abandonada do repouso e aí ela começa a cair de modo que ela atinge o solo com uma determinada velocidade. Eu vou chamar essa velocidade aqui de V0, beleza? Então essa velocidade aqui é o V0. Depois, logo em seguida, ela vai subir. Porém, ela vai subir com uma velocidade que é menor do que a anterior. Ela tem que perder um pouco de energia nessa colisão, tá bom? Então ela vai começar a subir aqui, digamos que ela suba só até aqui. Massa M, então ó, vai com velocidade V, e aí você chega nessa situação, onde ela sobe até uma altura, eu vou chamar aqui de Hzinho. Então vamos escrever o seguinte: como é que você calcula o coeficiente de restituição? O E é a velocidade de afastamento do solo dividido pela velocidade de aproximação. Eu estou escrevendo para o sistema, beleza? Perceba que o solo ele permanece parado. E aí, essa velocidade com que ela passa daqui para cá, por conservação da energia, você pode dizer que ela vale raiz de 2 vezes G vezes Hzinho. E conservando energia daqui para cá, Felipe, por que você não conserva do início para o final? Porque no solo eu tenho uma perca de energia, forma de calor, energia sonora. Então eu posso conservar energia daqui para cá e daqui para cá. Seria dizer que a energia potencial gravitacional é igual a energia cinética, dizer que a energia cinética é igual a energia potencial gravitacional, ok? Assim que eu estou encontrando essa velocidade. E quem é o V0? Se ela cai daqui para cá, ela chega com a velocidade que é 2 vezes G vezes Hzão. Daí você pode simplesmente elevar ao quadrado de um lado e do outro. Quando você simplifica o termo que tem raiz de 2G, esse daqui, ó, aí você pode afirmar que Hzinho é igual a E ao quadrado vezes Hzão. Essa expressão ela pode ser bastante útil para a gente. Isso aqui é uma relação entre o coeficiente de restituição. Lembre-se que ele está entre 0 e 1, então eu vou escrever aqui para você, ó. O E ele é maior que 0 e ele é menor que 1, beleza? Ele está nessa configuração aqui. Porque se ele fosse 0, essa bolinha ia bater e ia grudar. Se ele fosse 1, ela ia bater e ia ficar quicando, não ia parar mais de quicar. Okay? Então encontramos uma relação entre as alturas. Seguindo adiante, já que a altura é igual a E ao quadrado vezes H, ela demora um certo tempo para cair. Eu vou dizer que ela demora um tempo, vou chamar aqui de Tzão, ó. E aqui, para subir, ela demora um tempo que eu vou chamar de T minúsculo. Qual a relação entre esses tempos? Basta você lembrar as relações entre alturas de queda livre. H igual a GT ao quadrado sobre 2. Daí fica G, Tzinho ao quadrado sobre 2. E aqui é ao quadrado, G, Tzão ao quadrado sobre 2. Simplificando e colocando a raiz, a relação entre os tempos é essa daqui, ó. Perceba que, como o L é entre 0 e 1, sempre a altura após o impacto é menor que a anterior. Sempre o tempo após o impacto é menor que o anterior. Olha só que interessante. Por exemplo, imagina que ela demorasse 10 segundos para cair. O coeficiente de restituição fosse 0,5. Então seria 10 vezes 0,5. O tempo seguinte seria o quê? 5 segundos. Ou seja, ideia legal, né? E a relação entre velocidade também. Eu tinha citado aqui a relação entre as velocidades. Corresponde, ó. Se eu passar esse V aqui para lá, fica E vezes V0, isso aqui é igual a V, que é a velocidade seguinte. Coeficiente de restituição com relação à velocidade, tempo e altura. Qual é a energia perdida, Felipe? A energia perdida você pode calcular como sendo 1/2 de a variação da energia cinética, né? Seria essa energia cinética aqui menos essa,
1 meio de m que multiplica v ao quadrado menos v0 ao quadrado. Substituindo aí, ficaria 1 meio de m que multiplica v ao quadrado. Então, eu posso escrever em função de v0 ao quadrado, 1 menos e ao quadrado. Olha que legal. Se o E for igual a 0, eu perco toda a energia, beleza? Se o E for igual a 1, a colisão ela é elástica, então 1 ao quadrado, 1 menos 1, 0. Ou seja, isso aqui dá 0, eu não tenho nenhuma energia perdida. Eu posso escrever também em função da energia potencial, isso aqui é energia perdida, beleza? Em função da energia potencial, a energia perdida é devido a essa diferença de altura que aparece pra gente. Então seria mg h menos h. Se você substituir o v0 ao quadrado aqui dessas expressões e for caminhando, você pode chegar facilmente nessa expressão aqui, legal? Então vamos lá, o nosso objetivo é encontrar quanto tempo a bolinha ela demora para parar de quicar. Feito isso daqui, vamos para a seguinte situação. Olha, eu vou fazer uma figura de lado, mas entenda que isso é uma visão frontal, beleza? É só para você entender. Então, ó, ela cai de uma altura que eu vou chamar de H, a gravidade local vale G. Aí ela vai bater aqui, depois sobe. Então a nossa configuração é essa. Eu coloquei aqui essas posições em que a velocidade dela é 0, aquele repouso momentâneo. Ela atinge a altura máxima, para só para inverter o sentido. Esse tempo aqui eu vou chamar de um T maiúsculo, ok? Ou então eu posso chamar... Esse tempo aqui eu vou chamar de T. Aí aqui ela demora um tempo T1, aqui ela demora um tempo T1 também, ao mesmo tempo, para subir e para descer. Aqui ó, T2 e aqui T2, não tem resistência do ar. Aqui é T3 e aqui T3 e assim por diante. Qual é o tempo total que ela demora? É a soma de todos esses tempos, ou seja, o tempo total é igual a T mais 2 vezes T1 mais 2 vezes T2, porque sobe e desce, mais 2 vezes T3 e assim por diante. Se eu somar T de um lado e do outro, olha o que acontece. Tzinho mais, aqui vai ficar 2Tzinho mais 2T1 mais 2T2 mais 2T3 mais assim por diante. Então eu posso colocar simplesmente o 2 em evidência. Vai ficar 2 que multiplica T mais T1 mais T2 mais T3 e assim segue. Logo, T é igual a 2 vezes... Pessoal, o Tn é igual a E elevado a N vezes T elevado a N menos 1. Lembre-se disso. Daí o que eu posso escrever? O T1, ó, eu posso escrever que o T1 é igual a E vezes T. O T2 é igual a E vezes T1, que é igual a E ao quadrado vezes T. O T3 é igual a E a terceira vezes T, e assim por diante. Ou seja, isso aqui vai ficar T mais ET mais E ao quadrado T mais E a terceira T, e assim que segue. Voltando. Botando o T em evidência, 2T que multiplica 1 mais E ao quadrado, mais E a terceira, mais E a quarta. Galera, isso daqui é uma soma de um APG, porque percebam que isso daqui, o L é o que? É 0,8, 0,5 e está entre 0 e 1. Então, essa soma aqui, SN, é a 1 dividido por 1 menos Q. Fica 1 dividido por 1 menos a razão que é o E. Daí, T mais o tempo total é igual a 2 vezes T dividido por 1 menos E. Passando esse cara para o outro lado, fica T é igual a 2T sobre 1 menos E menos T. Então T que multiplica 2 sobre 1 menos E menos 1. Ajeitando,
chegamos a esse resultado final, beleza? E qual o tempo da primeira queda? Bem, então o tempo total fica raiz de 2 vezes h dividido por g, que multiplica 1 mais e dividido por 1 menos e. Faça um teste aqui, olha que bacana, nossa resposta é essa. Olha que legal. Se o E for igual a 0, se o E for igual a 0, ele bate e gruda. Então ficaria 1 mais 0, 1, 1 menos 0, 1. Então seria só esse resultado. Seria o tempo só de uma queda. Se o E for igual a 1, 1 menos 1, 0. Ou seja, esse termo aqui, ele vai zerar, esse cara vai para um número muito pequeno, ele vai para o infinito. Por quê? Porque ele vai ficar quicando, quicando, quicando e não vai mais parar. Porque existe a conservação de energia. Legal? Vamos então à situação problema. Bom, então a situação problema é essa, tá bom? Você tem aí uma esfera que ela vai quicando, quicando, e o cara pergunta qual é o alcance que ela pode adquirir em função do ângulo de lançamento, da velocidade inicial e do E. Então o que acontece é o seguinte, como ela vai ser lançada, vai subir e vai descer, então você teria, ó, um para cima, depois um para baixo. Eu vou chamar aqui, por exemplo, ó, de T1 e de T1. Depois, novamente, um para cima e um para baixo menor. Eu vou calcular primeiro o tempo total, beleza? O tempo que ela vai ficar quicando. Então, T2, T2. Seguindo essa lógica, então, esse tempo total vai ficar 2 vezes T1, mais 2 vezes T2, mais 2 vezes T3, assim por diante. Ou seja, 2 que multiplica T1 mais T1, mais E ao quadrado T2, mais E a terceira E ao quadrado T1, mais E a terceira T1. Colocando T1 para fora, então vai ficar 2T1, que multiplica 1, mais E ao quadrado, mais E a terceira, e assim que segue. Isso aqui, a gente já viu que é uma soma de uma PG infinita. Dá 1 sobre 1 menos E ao quadrado. Dá 1 sobre 1 menos E. Dá 1 sobre 1 menos E. Então, nosso resultado vai ficar 2 vezes T1 dividido por 1 menos E. Felipe, quanto que é o T1? Tá bom? T1 eu coloquei aqui como sendo simplesmente o tempo de subida. Então quer dizer que T1 é igual a V0y dividido por G. Ou seja, V0 seno de θ dividido por G. Daí, o tempo total, então, vai ficar 2 vezes V0 seno de θ dividido por G, que multiplica 1 menos E. Isso daqui é o tempo total. Tá, Felipe, e o alcance, como é que a gente calcula? No eixo X, ela não tem aceleração. Então, para o eixo X, o alcance é igual a V0x vezes o tempo total de voo. Substituindo aqui, o alcance fica V0 cosseno de θ vezes t. E o t tá ali, ó, 2 vezes V0 seno de θ sobre G, que multiplica 1 menos E. Basta você substituir, então, daí concluímos que 2 vezes V0 seno de θ vezes V0, e o cosseno aqui, ó. Daí vai ficar V0 com V0, V0 ao quadrado. Então a resposta é A. Então a resposta é A igual a V0 ao quadrado seno de 2θ dividido por G, que multiplica 1 menos E. Vamos conferir esse resultado? Vamos fazer um teste, veja se ele faz sentido. Se o E for igual a 0, ele bate e gruda, então ele faria só um lançamento. Ou seja, essa expressãozinha aqui, ó, ela é só para um lançamento, então faz sentido. Se o E for igual a 1, aí esse resultado vai seguir porque ele não vai parar de quicar nunca, então ele vai subir sempre até a mesma altura, ó. Vai ter uma conservação de energia aqui, ele não vai parar, beleza? Até a mesma altura. Pronto. Seria essa a ideia. Legal? Então, problema feito. Galera, muito obrigado. Se você gostou, dá um like aí, compartilha o canal. Muito obrigado, espero estar ajudando. Um abraço e até a próxima.